Fala, modelos e econautas de plantão, e hoje a entrega técnica novamente por minha conta, euzinho, Alexandre Gomes. Hoje a gente vai falar do Omoda 7, essa maravilha, esse belíssimo carro. Então fique no vídeo que tem muita informação. Quer tirar dúvidas? Deixa nos comentários. E a gente vai trocando experiência e passando as novidades para você. Então aqui a gente vai começar pela parte externa, travamento, destravamento, abertura, partida remota. Então a gente vai aí por conteúdo, tá? Então a gente vai mostrando os detalhes de cada parte do veículo. Aqui a gente tem a chave, a keyless, né? A chave de presença, de bolso. Então você aqui tem o destravamento da porta, a abertura do porta-mala, travamento da porta. E aqui a partida remota. Para que serve a partida remota? A partida remota é para quando você estiver chegando próximo ao carro, você consegue ligar o ar condicionado do veículo. Ou seja, você consegue dar aquela climatizada nele antes mesmo de você entrar no carro, certo? Destravamento. Você verifica também, você consegue observar pelos retrovisores que eles rebatem quando você trava. Tá vendo? E quando você destrava, ele também rebate. Lembrando que o pisca-alerta, ele te sinaliza também com duas seções. Uma, duas. Certo? Pode ver que ele dá aquela afilada aqui em laranja, certo? Aqui o carro está destravado. Legal. Vamos travar o carro novamente. Agora a gente vai para a parte traseira do carro, onde a gente vai, eu vou passar para vocês a parte, né, da abertura do porta-malas. Vamos lá, a abertura do porta-mala, você tem praticamente aí, acho que se eu não me engano, umas 6 seções de abertura do porta-mala. Achei bem, muita coisa, muita abertura para uma sinalização só em relação ao porta-mala, tá? Então você tem na chave, você aperta e pressiona, ele vai abrir o porta-mala. Pela chave, são a primeira opção de abrir o porta-mala. Você apertando e pressionando também vai fechar o porta-mala. Sistema anti-esmagamento é um detalhe que tem não só no porta-mala, quanto nos vidros também do passageiro e do motorista, certo? Mais uma opção de abrir e fechar o porta-mala. Aqui no botãozinho você fecha. Embaixo, entre o Omoda, que é o O do Omoda, aperta, vai abrir também. E você tem também o sistema de aproximação por indução, tá? Essa de aproximação por indução é uma, assim, é meio que vai para quem gosta de chegar perto, dá aquele tempinho, ele recua o porta-mala, mas aí você pode configurar, vai depender da sua configuração, certo? Vou abrir aqui, vou posicionar mais próximo. Aqui, o que a gente vai ter? Tampa do porta-mala. Aqui a gente vai ter uma tomada de 12 volts, tá? Aqui é ao vivo. Tomada de 12 volts, aqui são os tapetes do carro. Aqui você vem com o triângulo já pré-montado. Aqui você tem o carregador de 3.5 kWh que ele carrega na tomada 220 ou 110, tá? Se não tiver aterramento, a 220 não vai carregar. Lembrando que são duas posições de carregadores, tá? Ele tem um que tem uma ponta preta e tem outro que tem a ponta branca. Então, a ponta branca você carrega, chega a carregar aí 220, se passar ele trava. Com a ponta branca. Agora, o que tem a ponta preta, se eu não me engano, passou de 240, ele também trava. Então, você tem que tomar cuidado quando for fazer a carregamento, tá? Então, aqui, você tem um carregador de 220, 110, então ele carrega tanto no 220 quanto no 110. Lembrando que 110 ele demora mais tempo.
Se ele carrega no 220 de 6 a 8, vai carregar o dobro no 110, certo? Kit reparo, lata selante. Então você tem a latinha selante para fazer o reparo do seu carro. Como funciona o reparo do seu carro? Você vai simplesmente... Furou meu pneu, você vai pegar ele, vai colocar na válvula do pneu que tiver furado, vai tirar o lacre, vai encaixar e vai imprimir o líquido, tá? Isso é para reparo, tá? Você consegue andar de 5 a 10 km até uma borracharia mais próxima, ou você pode andar aí até 50, 100 km para chegar na borracharia, mas é apenas para emergência, não dá para você utilizar ele diariamente, tá? Então você tem que fazer o reparo depois que utilizar, porque essa espuma ela fica fixa, certo? Junto com o kit de reparo você também tem essa pecinha aqui, que essa pecinha aqui serve para caso precisar rebocar o carro. Então você tem aqui na parte traseira e tem na parte frontal também, caso precise rebocar o veículo. Enfim, aqui embaixo você vai ter uma bateria de 12 volts e a bateria DC e AC, no qual existe para o carregamento da bateria alternada e a bateria contínua, tá? Deu uma gaguejada aqui, é porque eu ainda estou assimilando minhas coisas aqui. Certo, galera? Parte externa aqui, você tem do lado direito tampa do combustível, no qual você vai abrir apenas apertando o botãozinho que fica logo aqui próximo do volante. Do seu lado direito você tem aqui carregamento elétrico, tanto carregamento lento quanto carregamento rápido. Carregamento lento de 6 a 8 horas no carregador portátil de 3.5 e de 2 horas e meia no wallbox. Carregador rápido de 30 a 80%, em 30 minutos seu carro já está carregado. O interessante também, pessoal, é o que? Ele te sinaliza também fora, tá? Quando você coloca ele para carregar, ele vai te sinalizando com LED aqui, informando quanto de bateria tem o seu carro. Então ele vai te informando aqui também, certo? Quem tiver dúvidas pode mandar nos comentários, pode curtir, comentar aí. A gente vai tirando as dúvidas em cima dos nossos vídeos aqui, ok? Agora a gente vai para a parte de travamento e destravamento. Vamos lá. Travei, destravei, certo? Pode ver que o retrovisor rebate. Novamente, travei o carro. Ele vai sinalizar sempre com o retrovisor, tá? Rebatendo. Abri o carro, vou entrar, tá? Mas aqui ele ainda não está ligado, tá? Ele só está pré-ligado. Então ele está em stand, pisei no freio, o volante ficou levinho, agora ele está ligado, ok? Vou jogar aqui telinha. Se eu quiser desligar o carro, pode vir aqui e desligar. Vou deixar o carro desligado por enquanto. Na porta, você tem aqui sistema de arrefecimento, tá vendo aqui sai um ar para desembaçamento ou desembaçar os retrovisores. A abertura dos retrovisores, aqui a abertura da porta, você tem um manetinho aqui para abrir a porta, e aqui você tem o travamento dos vidros traseiros e travamento das portas, tá? Você tem também
o sistema anti-esmagamento dos vidros também. Banco motorista com ajuste elétrico, frente, trás, as costas, e aqui você tem a lombar. Faróis, ele já liga no farol automático, lanterna e farol baixo. Você consegue manusear pelos botões, tá vendo? Farol baixo, aqui você tem a lanterna, você desliga, vai permanecer DRL ligado e vai para o farol automático, no qual ele vai priorizar dia ou noite com o Fischer baixo ou Fischer alto. E aqui você tem farol de neblina, porém não vai ter o farol de milha lá na frente. Mais uma abertura do porta-mala, e aqui você tem a abertura da tampa do combustível, ok? Entrando dentro do carro, galera, bora lá. Aqui tem muita coisa, e eu vou falar para você, é coisa pra caramba. Então, quem tem paciência para curtir, para comentar, para ver o vídeo, fica no vídeo, porque aqui tem muita coisa para passar para vocês, certo? Eu vou passar a parte do banco do passageiro também, tá? Por quê? Porque a gente fica mais complexo lá no banco do passageiro. Parte de trás, também abertura, som, tá? Aqui você tem o ar condicionado, o sistema de carregamento tipo C, tipo USB-C tipo C. Aqui você tem aquecimento dos bancos, botão de aquecimento, tá? Dos bancos do passageiro traseiro, tá? Encosto do banco também, de braço, e também para copos. Low fish, que fica próximo aqui, tá? Embaixo. Você consegue levantar aqui, ó, para utilizar cadeirinha, certo? Banco do motorista ou do passageiro. Já no banco do passageiro você tem mais adaptação, porque você vai ter massageador, você vai ter o encosto aqui também nas pernas, ajuste elétrico também, tá? Tanto movimento altura quanto, né, baixo. Então você também tem aqui sistema elétrico. Voltando para dentro do veículo, porta-óculos, aqui você tem os sistemas também de luzes, né? Aqui para informar se as portas estão abertas. Aqui você tem os botões de abertura do teto solar e também a abertura da persiana, que seria a cortina. Espelho fotocrômico, tá? Aqui você tem o sistema do pacoteadas, né, dele. Aqui você não tem sistema de gravação, né? Então ali você pode pôr uma dashcam com USB que você consegue fazer gravações e filmagens. E aqui você tem também a saída de ar. Ali fica o radar para display acoplado aqui, que vai te transferir lá na tela, tá? Possivelmente aqui ele não vai dar para a gente ver muito por conta do vídeo, mas a gente pode ver aqui se estiver ativado, certo? Vamos lá para a parte do volante. Passei a parte da porta, passei a parte aqui do manuseio dos faróis. Ali, lanterna, farol automático, farol baixo. Aqui você manuseia para fazer as trocas, farol de neblina traseiro, abertura do porta-mala e abertura da tampa de combustível. Volante, você vai ter aqui seta esquerda e direita, no qual ele sinaliza também aqui com a câmera pop-up, que é a câmera que minimiza ali. Então se dá seta para a esquerda, ele vai sinalizar, vai dar seta para a direita, vai sinalizar. Aqui você tem os limpadores de para-brisa, tá? Então aqui você tem os manuseios para fazer a limpeza do para-brisa. Então também tem o automático, tá? No qual ele sinaliza, você pode manter aqui, conforme a chuva
ele vai acionar sozinho. Você tem também o limpador rápido, né? A limpeza rápida aqui, que você faz a limpeza rápida, ó, ele limpa os vidros aqui e já joga água. Então aqui ele faz a limpeza e joga água aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, ele fez a limpeza e joga água. Então vamos lá. O que eu tenho no volante multifuncional aqui do Omoda 7? Eu vou ter aqui os botões, que esses aqui é para você acionar o piloto automático, tá? Ele vai acionar lá, porém aqui o carro não tá andando, não vai ter a opção de acionar. Porém, você aperta, ele vai acionar. E aqui você manuseia o espaço que você quer dos carros, tá vendo ali, ó? Se você ver aqui, ó, você tem um espaço, você vai botar pro lado, ó, aí ele vai te sinalizando ali o espaço que você quer dos carros à frente, tá? Então eu sempre mantenho aí com espaço de 4 a 5 carros, que ele já antecipa a minha frenagem. Aqui você tem o limitador de velocidade, no qual você aciona, ele vai te posicionar o limite que você quer. Dê um toque aqui, aí você vai acionar aqui o quanto que você quer. Selecionei 44 km. O que vai acontecer? Ele vai fixar nessa velocidade. Você vai acelerar, ele não vai passar dessa velocidade, certo? Dou um toque, finalizo. E aí, pessoal, voltando aqui com o nosso vídeo, tá? Eu tava atendendo um cliente aqui, tava tirando algumas dúvidas deles aqui, certo? Voltando aqui no volante multifuncional, tá? Aqui, lembrando que você tem o câmbio, ré, neutro, drive e freio de mão, que é esse botãozinho que a gente tem aqui, tá? Sistema de ligar o carro, sempre pisando no freio, o carro vai acionar para a partida dele, tá? Ali você tem algumas informações, né? Que você vê que você tem farol alto, farol baixo, farol, os faróis abertos, os faróis que estão ativos, pode ver que ali está ativo o farol automático, lanterna, que modo heavy, que a gente está selecionado no modo heavy, tá? E aqui você tem as opções também, odômetro, o consumo total que você tem, bateria, ali você tem a bateria, né? E embaixo aqui você tem a autonomia do que você tem de combustível no modo combinado. E aqui é o quanto que você gasta, né? O quanto que você regenera de bateria. E lá em cima, que é ali, ó, se você for ver ali, é a localização do cinto, se você tá com cinto travado ou não, e a temperatura ambiente, certo? Volante multifuncional, você vai ter comando de voz, aqui volume da rádio, troca de rádios e estações, você dá um toque pro lado, dá um toque pro outro, ele vai trocando, você dá um toque, ele vai pausar a rádio. Aqui você tem algumas informações que fica logo ali, ó. Apertei esse botãozinho aqui, ele vai te sinalizar lá, tá vendo ali? Vai aparecer alguns pontinhos em cima do odômetro. Naqueles pontinhos você coloca pro lado potência do motor, últimos 50 km rodados. Após a redefinição, você pode redefinir aqui, apertar e pressionar, tá? E lá você vê o porcentagem, que é PSI, né? Hoje eu tô bugado, galera, calma que eu tô me recuperando ainda, tá? Eu tava doente. Aqui você tem a pressão dos pneus e aqui você tem a calibragem, aqui onde vai te informar a calibragem dos pneus e a temperatura, certo? Colocando sempre, apertando aqui, ó, colocando pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, diferente do jeito que você vai colocando para baixo, que seria na posição do lado esquerdo. Esqueci de avisar, aqui você tem também os limpadores dos vidros traseiro, certo? Tudo bem por aqui? Dúvidas? Manda nos comentários. Carregamento por indução. Aqui, sistema de arrefecimento do carregador, para ele não sobrecarregar o celular. Aqui você tem o suporte para colocar o celular. Porta-copos e também
porta-objetos aqui. E aqui, você dá um clique aqui embaixo, você tem, né, a famosa geladeirinha com sistema de luz e de arrefecimento aqui, no qual você pode fechar e abrir aqui normalmente, ok? Para a gente finalizar nessa parte aqui dos comandos, a gente vai ter modo de condução, seletor de modo de condução, normal, econômico e o esporte. E o seletor do modo Heavy e o modo EV, modo 100% elétrico e modo combinado. Ele vai alterando lá, ó, tá vendo? Então ali você consegue observar quando ele altera. Porém, se ele tiver configurado o modo inteligente, ele vai alterar conforme a sua via, né? Conforme tiver com baixa bateria, ele altera sozinho para o modo híbrido. Aqui você tem o descanso de tela, não, o ar condicionado. Você liga o ar condicionado, ele seleciona para você e você também desliga por aqui, ó. Aqui ele só vai selecionar, tá? Ó. Ele não vai ligar, o ar ele só tá ali pré-ligado. Então ele tá na ventilação. E aqui você vai ligar o ar condicionado. Pisca alerta. Aqui você tem o sistema de desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro. E os desembaçadores dos retrovisores é automático. Então ele vai automaticamente desembaçar sozinho, certo? Dúvida nessa parte aqui? Quem tiver dúvidas é só comentar. Pessoal, aqui na parte de baixo, tá? Você tem 3 fragrâncias, tá? Essas fragrâncias é para deixar o ambiente mais cheirosinho aqui, o sistema do carro por dentro aqui mais cheirosinho, tá? Então você consegue alterar essas 3 odorizações aqui pelo sistema da multimídia. Agora a gente vai falar sobre a multimídia, tá? Que é bem complexa e tem muita coisa para passar para vocês, certo? Então espero que vocês fiquem aí no vídeo, que eu vou passar todas essas informações agora. Vamos lá. A primeira delas que eu vou falar para você é a tela deslizante, tá? Vocês têm 2 opções também da tela deslizante. Com os 3 dedos aqui, ó, você vai jogar ele pro lado, tá? Ó, tá vendo? Você joga ela pro lado, ela vai acionar e vai pro lado do motorista. Olha que bacana, muito top, né? E retornando com a mesma posição dos dedos, ela vai voltar para cá. Só que você tem outra opção também, tá? Olha que legal, para você não precisar ficar montando com o dedo. Você vem aqui nos favoritos, lembrando que esse favorito tá como o ajuste de retrovisor. Eu deixei eles como os ajustes de retrovisor porque a gente não tem aqui, que nem o Jay com o Elite hoje em dia tem, né, o ajuste de retrovisor aqui. Porém, se você apertar só, ele vai acionar para você ajustar os retrovisores. Aí você vai ajustar aqui por esses botões. Esse daqui vai ajustar o retrovisor esquerdo e aqui retrovisor direito. Só que você segurando e pressionando, olha que bacana, a telinha vai para o lado. São coisas que a gente vai aprendendo, vai, né, diagnosticando aí conforme o seu dia a dia. Apertou e pressionei de novo o favorito aqui, ó. A telinha volta pro modo padrão. Gostaram? Espero que tenha gostado. Agora a gente vai para as configurações, tá, do carro aqui. Então a gente eu vou mexer primeiro aqui, ó. Eu vou dar uma repaginada aqui, tá? Porque aqui tem muita coisa, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem que aqui são os streams que ficam embaixo, tá? Ó, pode ver que são os streams aqui que ficam acoplados aqui, né? Localizados aqui. Então, só para vocês manter mais a noção do que eu vou passar aqui. Aqui você tem mensagens, tá? Que vai alterando para vocês. Aqui você tem a bateria, que é o carregador por indução, Bluetooth, e ali você tem a data e hora no qual você pode alterar. Aqui, comando de voz do Omoda. Olá, Omoda. Estou ouvindo. Abrir teto solar. Ok. Então, vai abrir teto solar. Olá, Omoda. Por favor, diga. Fechar o teto solar.
Ok. Aí ele vai fechar também teto solar, ou a persiana, ou também ambos a cortina. Ou se você quiser dar um toque, Por favor, continue. fechar cortina. Ok. Pode ver o barulho, ele está fechando a cortina, certo? Agora a gente vai para a parte dos streams aqui. Bom, eu vou para a parte da configuração primeiro, porque ela é bem mais complexa, tá? Aqui nas primeiras seções das configurações, você tem controle rápido, tá? O controle rápido é característica do que o carro já tem em relação à chave. Travamento das portas, abertura do porta-mala. Então a gente tem já segunda, né? Terceira sistema de abertura de porta-mala. Quarto, chave, botão aqui e na multimídia, certo? Então são 4 posições de abertura de porta-mala: rebatimento dos retrovisores, travamento dos vidros traseiros também, né? E também a abertura do teto solar, no qual você também tem aqui em cima. Travamento e destravamento das portas por aproximação. Quando você chega próximo, ele vai destravar, e quando você distanciar, ele vai travar as portas. Ajuste de retrovisores. Como aqui a gente já tá como favorito, você não vai precisar manusear aqui. É só apertar aqui pelo botão dos favoritos. Rebatimento automático de retrovisores. Quando você fecha, ele já vai automaticamente rebater o retrovisor, certo? Ajuste automático dos retrovisores em marcha ré. O que acontece? Aqui, ó, são 3 seções. Ambos, quando você dá ré, ele vai rebater. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu dar ré. Bom, aqui, desculpa, tá? Aqui tá desligado, eu nem percebi, né? Vamos voltar. Ó, vou colocar ambos, vou dar ré. Pode ver que ele rebateu para baixo. Ele retornou, tá? O que acontece? Aqui tá ambos. Então, os dois, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, vai rebater daquela inclinada para baixo. Se eu quiser só o esquerdo, eu deixo só o esquerdo. Se eu quiser só o direito, eu deixo só o direito. Mas se eu quiser nenhum, eu posso desabilitar os dois, os 3. Personalização dos volantes, né? Do volante, seria aqui onde você pode deixar configurações do veículo, vista panorâmica, o ajuste do head-up display, ajuste de retrovisores e também a fonte da multimídia, aquecimento dos volantes e nível de recuperação de energia, tá? Você pode deixar qual você quiser nos favoritos. Eu fixei o ajuste dos retrovisores. Certo, galera? E também entrada e saída do banco, tá? Quando você sai, você abre a porta, vamos ver se eu consigo ver aqui, ó. Ó, o banco indo para trás sozinho. Quando eu fecho, o banco vem para frente sozinho. Se chama entrada fácil e saída fácil, mas tem gente que não gosta, deixa desligado. Tudo bem por aqui? Espero que esteja. Iluminação. As iluminações são do veículo, tá? Isso aqui é bem da hora mesmo, porque é bem complexo. Porque tem umas partes aqui, ó, se você for ver, ó, você consegue deixar aqui numa cor, que nem tá vendo, tá mesclado, uma cor aqui, ó, e lá a parte de trás outra cor. Então uma cor mais clara aqui, outra cor ali. Então você consegue alterar aqui as cores também, ó. Tá vendo? Lá ficou vermelho e aqui ficou verde. Então você pode deixar só uma cor em ambas. Ele é bem complexo também. E aqui você pode deixar só uma área ligada, a outra área desligada, só a da frente, só a de trás ligada em relação às cores. Personalizado, você também pode personalizar as cores. Você pode colocando aqui, ó, coloquei um azul, pode colocar um vermelho, um verde, um rosa, aí você vai alterando. Coloquei, beleza. Vou deixar o vermelho. Aí, ó, vou deixar o verde.
Isso é a sua personalização, se você quiser deixar personalizado, tá? O rosa, aí você pode deixar o qual você quiser. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Ele fica bem clarinho aqui. Você pode deixar personalizado, você pode desligar e pode deixar com o tema que você quiser também. E aqui controla o acesso, ou seja, se você quiser só deixar lá atrás, se quiser só deixar a parte da frente. Ou se você quiser, pode também desligar, certo? Aqui, efeitos de luzes. Então aqui ele vai alterando conforme o modo de condução. Aqui se está no modo econômico. Deixa eu limpar aqui essa câmera aqui também. No modo econômico ele vai ficar verde. No modo no modo econômico, deixa eu ver aqui, ó, porque tá bem clarinho, ó. Então aqui, ó, tá azul, tá verde. Troquei, vermelho, esporte. Aqui foi pro eco, verde, e o azul normal. Porque tá bem clarinho aqui, meu celular não tá conseguindo mostrar muito bem. Ritmo musical, conforme o ritmo da música, ele vai alterando o sistema de luz, ele vai trocando as luzes. Função Follow Me, que é o DRL, ou a função que ele te indica que o carro já está ligado. E o assistente de farol, tá? Que ele te indica, né? Quando o carro da frente está vindo com o farol alto, ele diminui a luminosidade e altera conforme a passagem do veículo à frente. Depois que a função é ativada, o sistema monitora o trânsito e os fatores ambientais em tempo real para acender e apagar os faróis altos. Essa função realiza o uso ideal dos faróis ao conduzir à noite. Ajuste de farol, que é a altura que você tem dos faróis, né? Então você pode deixar uma altura mais alta ou mais baixa, vai dependendo da altura da viagem que você tiver também. Sistema de regeneração bateria. Isso aqui todo mundo pergunta, né? Ah, como que eu faço? Como que eu deixo? Qual é o melhor sistema de regeneração? Vai depender do seu modo de condução. Bom, aqui a área externa, que se você utiliza para utilizar o sistema de V2L. Modo de energia inicial, aqui ó, tá no inicial. Eu sempre deixo 80%. Modo inteligente. Por que no modo inteligente? Nível de recuperação vai depender do que você quiser. Eu deixo no médio. Tá? É minha posição. Vamos lá. Aqui está no modo inteligente. O modo inteligente ele vai priorizar o melhor momento de carregar sua bateria. Ou seja, estou com 31% aqui. Quando ele descer para o nível de 25% nessa faixa, ele vai pular para o modo híbrido, tá? E vai regenerar minha bateria. Ele vai entrar o motor a combustão, gerar energia para minha bateria, para que eu não zere a bateria. Nível de recuperação. Eu deixo no médio, porque quando eu tiro o pé do acelerador, ele dá aquela seguradinha. Então, eu não preciso quase segurar no freio. Então, meu sistema de regeneração ele cinético vai ser pela frenagem também. Se eu deixo no nível baixo, o carro deslancha normalmente. Nível médio, nível alto. Aí você prioriza nível baixo e nível médio, tá? Nível médio na estrada, nível médio e nível alto aqui na cidade, e nível baixo na estrada, porque aqui na cidade a gente freia, tem farol, tem subida, tem descida, então a gente usa mais os freios, então eu acho melhor necessário. Já no sistema de inteligente, ele vai priorizar o melhor momento para carregar. Modo forçado, ele sempre vai estar forçando o motor a combustão a gerar energia para bateria, tá? Não importa se você tá com 30, 40, 50%, se tá no modo forçado, ele sempre vai forçar o motor a gerar energia para bateria, e o consumo também de combustível é maior. Espero que vocês entenderam essa parte. Caso não entenda, manda um direct para mim que eu explico mais complexo para vocês, tá? Exibição da condução por elétrica. Então aqui você tem o nível de bateria, que é o que tem lá. Quilometragem padrão. Tá, ó, tá vendo lá, ó, quilometragem, se você quiser nível de bateria, quilometragem. Aí vai do que você achar melhor. Então, eu sempre deixo a porcentagem de bateria.
que eu acho melhor para mim. Eu vejo quanto que eu estou regenerando de bateria. E aqui o percorrido que eu andei aqui. Então você tem o odômetro do modo Heavy, 12 km, e você tem o odômetro do EV, andou 21 km, subtotal do odômetro 33 km. Então ele soma as duas viagens, tanto no elétrico quanto no modo da bateria. Modo de economia externa, aqui a gente não vai precisar, isso aqui utiliza mais caso você tiver aí precisando, é para ligar o ar-condicionado, algo do tipo. Aqui ó, ativa o modo externo, extremo de, desculpa tá, eu falei externo, que eu tô meio ruim hoje. Extremo de economia de energia, desligará as funções de ar-condicionado, os espelhos de retrovisor, isso daí caso necessita de bateria, mas isso aqui não vai precisar. Então isso aqui a gente não vai precisar utilizar, que seria para economizar a bateria, né? Mas você utiliza o carregador por indução, você utiliza o ar-condicionado, você não vai sair, né, com o carro sem um ar-condicionado, um calor, se tiver frio também, utilizar então toda a funcionalidade do carro. E isso também não altera em muita na economia do veículo e no desempenho e autonomia. E aqui a isenção de responsabilidade, que vem o termo de responsabilidade que fica travado ali, certo? Vou fechar aqui. Ok? Essa foi a parte da bateria. Dirigir, aqui é o sistema condução do veículo. Bom, aqui a gente tem econômico, esporte ou normal, que é os seletores que a gente altera por aqui. Você pode deixar também salva a memória no modo de condução, tá? Se você quiser deixar, você pode deixar aqui. Um exemplo, tá no modo normal, eu salvei, ele vai sempre entrar no modo normal. Tá no econômico, sempre vai estar. Mas você pode ir alterando conforme o seletorzinho. E também o seletor de EV e Heavy, que seria modo híbrido e modo 100% elétrico. Bom, assistente de condução. Assistente de condução são todo o sistema do pacote ADAS do veículo, tá? Isso vem em todos os carros, tá? Eco7, o Moda E5 e o Moda 5. Lembrando, todos versão Prestige. Então eles vêm mais completo. Assistente de motorista, assistência ao motorista. Aviso de encerramento da função do piloto automático. Como funciona? Ele vai estar sempre te informando na telinha que o piloto automático está ativo ou não está ativo, se ativou ou não ativou. E como que faz? Para ativar, aperta tal botão, dá uma aceleradinha, dá um toquinho para cima. Então ele vai estar sempre te avisando. Sistema de prevenção inteligente, isso são as colisões, tá? Então pode ver que ele tem um informativo bem animado. Aqui ó, ele já te informa, porque se tiver caminhões, carros, qualquer tipo de mobilidade nas laterais, ele vai estar te sinalizando para você não dar aquele toque pro lado, acabar que não vendo, né? Mas é bem difícil porque você tem ali, né, o sinalizador de pontos cegos. Alerta de colisão frontal, tá? Então ele vai te sinalizar o carro da frente que está freando para você já antecipar a sua frenagem. Ele também tem o sistema de frenagem também automática, que seria essa daqui, frenagem automática de emergência, no qual ele freia se entender que o carro da frente ou algo do tipo, ele já deu aquela sinalizada na sua frenagem, ok? Frenagem de colisão de tráfego, também traseiro, né? Se tiver vindo no carro, se estiver fazendo manobra, estiver saindo na marcha ré, ou qualquer objeto, tá? Pessoas também estiver passando, ele vai travar, ele vai dar aquela segurada se ele entender. E também te sinaliza aqui nos pontos cegos. Alerta de aproximação traseira, aqui ele vai te sinalizar se os carros de trás estão vindo, tá? E vai mandar você manter um pouco mais à frente, e tá te mostrando os riscos também, né, de colisão, caso você não esteja atento nessas condições. Assistente de permanência de faixa, aqui você tem a lembrete, correção e o alerta mais correção, tá? Então você tem aí o sistema que ele vai te informar se tá saindo da faixa, outro que ele vai te corrigir também
se você estiver saindo da faixa. Ou seja, ele vai te informar com a sensibilidade de advertência da saída da faixa baixo ou alto. Ou o que seria baixo? Ele vai te antecipar e o alto ele vai te informar mais rápido. Método do alerta de saída de faixa. Som, vibração, som mais vibração. Então você pode deixar só o som, só a vibração, ou pode deixar ambos aí em relação ao aviso. Ó, aqui, ó, para você entender, a opção é usada para definir a sensibilidade para acionar a advertência de acidente da faixa, e a sensibilidade alta-baixa é definida de acordo com a tendência de desvio do veículo da faixa. Atualmente, quando a advertência é acionada, as duas sensibilidades diferem apenas no tempo de advertência em vez do nível de segurança. Então ele vai só te informar com mais antecedência e mais rápido. Sistema de detecção de pontos cegos. Opa, permanência de faixa, tá? Então aqui ele vai estar te sinalizando, tá? Se você estiver saindo da faixa, ele vai te retornar com o volante se você estiver saindo da faixa. Então é um acidente de permanência. Se está saindo da faixa, o volante vai dar aquela toquinho. Lembrando que acima de 60 km abaixo ele não vai te sinalizar, ele só vai te informar que você está comendo faixa. Excesso de velocidade, aqui você pode alterar a velocidade, aqui você pode deixar desligado ou ligado, ou informar a velocidade da via. Tá com 120, você passou, ele vai te informar aqui, ó, você passou de 120. Sistema de pontos cegos, que seria dos retrovisores, ele tem um sisteminha bem ali, ó, se você observar de ponto cego aqui que não dá para ver, mas ele tem bem ali, ó, um carrinho que te informa se tem carros nas suas laterais. Alerta de abertura de portas também tem, tá? Eles perguntaram se, Alexandre, eles têm sistema de alerta de abertura de porta? Tem. Lembrando que ele não sinaliza só a do motorista, ele sinaliza lá atrás também com a luz, aquela ali da caixinha de som fica vermelha, tá? Sinaliza com a cor vermelho ou laranja, se eu não me recordo bem. Alerta de movimento do carro do veículo à frente. Aqui, se você tiver parado no trânsito, no farol, o carro da frente sair, ele vai te informar, né, que o carro da frente saiu, o carro da frente se moveu. Então ele já está te sinalizando para você seguir em frente. E alerta de fadiga, né, que seria aí para você ter um tempo, né, ao conduzir o veículo, você tem um tempo aí para poder parar para tomar uma água, um café nas suas viagens. Ó. Então, durante até 4 horas, de 1 hora, 4 horas. Ou se você quiser desligar, você também pode desligar. Pessoal, eu tô passando essa base de entrega técnica aqui. Se tiver ruim, vocês me avisam, tá? Porque eu tô meio ainda me recuperando, que eu fiquei meio ruim nessa semana, então eu tô me recuperando, mas eu tô tentando passar o máximo possível aqui, tá? Bora agora lá pro HADAP Displayer. HADAP Display é o que a gente tem, né, ali na telinha. Eu achei estranho que ele não tá sinalizando, deixa eu mudar aqui. Ele tá bem clarinho ali, ó, tá vendo ali, ó, se você for ver, ele tá bem clarinho ali, ó. Aqui, uma bolinha aqui, ó, tá bem aqui, ó, o HADAP Display, ó, lá, ó. É bem aqui, ó. Então esse é o HADAP Display, no qual ele vai te mostrar lá, ó, a velocidade. Deixa eu ajustar a altura, ó, ajustei a altura, mas mesmo assim ainda não tá muito por conta da claridão, do claridão ali, ó. Mas o HADAP Display é para você ver a velocidade que você tá, né, direto ali, e também quando você tá com o mapa ligado, ele vai te sinalizar ali, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui que eu esqueci. Eu já vejo esse detalhezinho aqui, certo? Então você tem o ajuste do volante, tá? Pelo volante, você consegue ajustar também pelo volante, que é um dos favoritos que você também pode pôr. Ajustar a altura, brilho. Aqui você vê a rotação, você pode incluir ele numa rotação mais adequada para você, né, numa altura. Ali você consegue redefinir. Modo derrapante, você consegue manter ele mais escuro
ou mais claro, que seria modo gelo ou modo claro, e a exibição do head-up display você consegue manter também aqui, ou você pode desabilitar por aqui, certo? Configuração do veículo. Na configuração do veículo aqui a gente vai ter a altura da abertura do porta-mala, você tem 95%, ele está 95%, você consegue até 100%. Você consegue ajustar aqui, ó, até 70% da altura, dependendo da sua garagem, tá? Então você consegue manter a altura da abertura do porta-mala, um 100% normal. Sensibilidade dos limpadores de para-brisa, que é aqui, né? Então tá no modo alto. Começou a chover, ele já faz a limpeza rápida, máximo, baixo, normal, alto ou máximo. Vai depender de você, que você achar melhor. Trava das portas, acionamento luminoso ou luminoso sonoro, que significa luminoso, eu travei o carro, porém não vai ter nenhum aviso sonoro que ele travou. Luminoso sonoro, se eu habilito, ele vai travar o carro e vai avisar com apito sonoro. Travamento automático e também o destravamento individual da porta do motorista. Se eu aciono, o que ele vai acontecer? Ele só vai abrir a porta do motorista, as demais vão ficar travadas, porém você aperta o botão para destravar, ou na chave ou aqui no botãozinho de destravamento da porta. E informações sobre manutenção, a manutenção aqui ele vai sempre estar te informando, a data de manutenção é que você consegue redefinir a quilometragem. Aqui já está com a pré-definição, né? Os 10 mil ou 1 ano. Aqui você tem a configuração da acessibilidade de direção, esporte ou normal, que seria conforto ou esportivo, na cidade mais leve conforto, e para viagem o esporte mais fixo. Controle dinâmica de suspensão baixo, eu deixo no baixo, porque meu freio fica mais suave, não fica tão sensível, e também o modo de condução conforto também, tá? Do frenagem eu deixo no modo conforto, que ele fica mais sensível. Aqui não deixa habilitado, deixa desabilitado, porque senão ele volta e fica com acessibilidade muito grande. Certo? Tudo bem aqui? Se tiver dúvidas, pode mandar no direct. Display. No display que a gente não vai ter é aquele detalhezinho, né, da tela aqui com o RPM. Então ele só vai ter essa telinha única, tá? Então a gente não tem a telinha do display, mas a gente consegue alterar, se eu não me engano, o papel de parede, né? A gente consegue alterar aqui, ó, papel de parede, mas a gente consegue alterar lá pela multimídia também, que é bem mais fácil, tá? Aqui tem vários, ó, tá vendo? Tem vários papéis de parede, mas lá pela multimídia a gente consegue alterar. Modo brilho, dia, noite. Aqui fica a tela totalmente clara. Tela fica mais escura, eu acho bem melhor assim. E a tela automática, que ela conforme dia e noite ela vai alterando também. Dia ela fica clara e à noite ela fica tela escura. Limpeza da tela e a redefinição também da tela. É muita coisa, né, galera? Tô terminando, quase terminando. Conexão sem fio, Bluetooth, hotspot, que é o sistema de... Ó, tá vendo? Eu tô falando aqui, mas não tá aparecendo. Bluetooth, hotspot e carregamento sem fio, que seria o aqui por indução. Fechando aqui. Áudio, sistema de equalização, que você pode alterar a equalização. Aqui você pode manter aqui é a equalização e ali é o foco, onde você pode manter o som. Balanceamento, ó, balanço para o banco do motorista. Ai, minhas costas. Então você pode deixar só aqui, pode deixar só aqui, pode deixar só lá, pode deixar só aqui e pode deixar total, ou você vem aqui e deixa aqui fixo ou geral, certo? Intensidade, você pode mudar a intensidade, pode deixar ele com a intensidade melhor. Navegação seria o volume da navegação, volume da mídia, volume do comando de voz, da voz, telefone, e que você tem outros volumes aí padrão
e de tom de alarmes, no qual você pode diminuir também. Compensação do volume, aqui você consegue deixar uma compensação mais baixa, tá? Em relação a quando você faz atendimento e ligações. Reduzir o volume da mídia quando há navegação. Tom do teclado, que é o barulhinho que ele faz quando a gente toca, e comunicação de chamada recebida quando o carro você recebe uma ligação, ele diminui o volume, e também o ar condicionado ele dá aquela recuada para você atender e conversar pelo telefone sem que haja algum ruído atrás do volume. Volume de voz, aqui a gente não precisa porque ele já vem configurado, né? Então pode ver que aqui, ó, você tem o controle de voz, que já está normal, alterado. Descrição de comando de voz, tá? Também já está configurado. E aqui, modo do motorista, mas você pode pôr o modo automático, porque todos conseguem ter o acesso, né? Ter o acesso aí em relação ao comando, mas se você deixar só o motorista, o motorista só que vai ter o acesso para comando de voz, ou se você desligar, ninguém tem. Tempo de diálogo, você pode deixar 10 segundos, porque daí ela tem um tempo, mas se você quiser desligar, porque ela não fica toda hora falando com você, né? Toda vez que você vai falar, ela fica repetindo a mesma fala, certo? Sistema, para finalizar, aqui as informações da versão de software e hardware BMC, nome do dispositivo que você pode colocar aqui, outro nome de dispositivo caso você for colocar lá no hotspot, instalação de fábrica, navegação por gestor, tá? Por gesto, você consegue alterar, tá vendo? Deslizamento de tela, voltar a tela, central de controle, retornar rapidamente à tela inicial, ó, tá vendo? Pode fazer com o dedo, fechar com a mão, voltar, dar um toque pro lado ou deslizar a tela que nem a gente faz. Idioma, você pode alterar o idioma, configuração dia, mês, ano, data e hora de formato, unidade de consumo em quilômetros, unidade de consumo também de combustível, quilômetros por litro, e também PSI, que é a pressão de pneu. Unidade de distância seria quilômetros e não milhas. E também aqui consumo de combustível por instrumento, que seria quilômetro por litro, certo? Dúvidas aqui? Espero que não, né? Essa foi as configurações. A gente está quase finalizando aqui, tá? Agora a gente vai para a parte de configuração voltada a ar-condicionado, bateria já falei, Apple CarPlay e Android Auto já fica bem aqui próximo lá, já na tela. Quando eu falei que a gente já tinha tela lá, ó, a gente pode alterar assim, tá, ó, dando um toquinho pro lado, a gente vai alterando dessa forma aqui, certo, galera? Vamos lá, bancos. Aqui você tem, né, massageador dos bancos, porém só motorista não tem, só do passageiro, tá? Deixa eu voltar aqui, só passageiro. Aqui você tem as 3 seções, ó, vai alterando, desliga. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, pode ver que ele tá mexendo bem lentamente aqui. Você tem o massageador dos bancos. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui, é mais fácil. Eu desliguei. Então lembrando que massageador só nos bancos do passageiro, ok? Aquecimento, todos os bancos têm, tanto o passageiro quanto o motorista tem, são todos aqui, ó. Então você tem aquecimento em todos, tá? Aqui eu desligo, já tá esquentando aqui já. Vou desligar, aqui também vou desligar. Ventilação só bancos dianteiro. Então o que você tem diferente? Aquecimento nos 4 bancos, porém ventilação só no dianteiro. E o sistema de massagem só no banco passageiro.
ok? Lembrando que os streams que a gente tem aqui, ó, mídia, telefone, configuração de ambiente, galeria, manual digital, ele vem travado aqui com o manual digital, você consegue manusear aqui o manual digital, certo? Vou voltar aqui, AVM, que são as câmeras, todas as câmeras ficam travadas aqui, câmeras 3D, tá? Você consegue fazer as configurações dela do jeito certo que você achar melhor, que inicialização, ela dá um 360, quando você liga a câmera, ele dá aquele 360 aí na câmera. Aqui, frente, traseira, tanto lateral esquerdo, lateral direito, retorno aqui, você consegue dar esse giroflex aqui e também as câmeras. Mas quando você dá seta também, tá? Ele entra com a câmera pop-up. A câmera pop-up é aquela que fica bem curtinha ali do lado, tá? Ativado, ó, se você dá seta e aparecer, beleza. Deixa eu ver se dá. AVM ativado por obstáculo. Visual, tá. Tem algumas câmeras que dá para tirar esses tipos de... Deixa eu ver um negócio aqui. Zoom, tá. Vamos voltar aqui. Ó, tá vendo que eu tirei a pop-up? Você pode tirar. Pop-up, posso tirar. Vou dar mais uma seta. Tá vendo que ela não aciona? Porque eu tirei. Então a gente pode tirar se caso não quiser modo pop-up. Agora ela retornou, tá vendo? Então você tem lá as câmeras zoom, as câmeras pop-up, você tem todos os sistemas da carroceria, você pode deixar translúcido, pode deixar assim, ó, tá? E aqui você pode alterar as câmeras que você quer que acione quando você tiver, tá? Utilizando, quando você dá seta, quando você vai fazer uma curva, então você pode tá monitorando aqui a câmera dessa forma, certo? Estamos quase finalizando aqui. Apple CarPlay, Android Auto e Mixes, que seria o karaokê. Lembrando que no ar-condicionado também, gente, só para vocês entenderem, tá? Vocês têm aqui todo o sistema top de ar-condicionado. Aqui você consegue manusear temperatura, resfriamento rápido, aquecimento rápido e desodorizador inteligente. Isso daqui ele vai funcionar sozinho, tá? Então ele vai limpar, vai odorizar aí sozinho, ó, tá vendo? Já até parou. Modo máximo. Resfriamento rápido. Posso tirar? Posso. Eu dou um toque e ele volta para o modo normal, tá? Isso você pode utilizar normalmente. Mas, deixa eu voltar aqui. Isso é configuração. Se você quiser deixar ou não quiser, você pode manter. Você mesmo pode manusear automático sozinho aqui, ó, tá? Aqui você põe, eu vou deixar com 18, porque aqui tá frio. Tá. Aqui você tem a temperatura, aquecimento no volante, aquecimento do passageiro, desligar o ar-condicionado, sincronismo com os dois, tá? Ou seja, aqui, ó, ele tá sincronizado os dois, ó, tá vendo? Mas você pode tirar, cada um fica com o seu ar-condicionado da forma e a temperatura que achar melhor. Para você, para os pés, tanto para os vidros dianteiros, aqui você também tem o desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro e também circulação do ar condicionado. O que tem de interessante aqui é o odorizador, né? Você tem as 3 fragrâncias. Então eu ligo aqui, ó, com as fragrâncias. Eu tenho a Forest Bag, que é a elegância, né, no outono, o aroma no inverno e também o vento matinal da primavera e do verão. São umas fragrâncias muito gostosas, eu vou falar para você. Então aqui, ó,
Você pode deixar a fragrância mais leve, mais delicada ou mais intensa. Então você sente mais aquele cheiro, aquele... Meu Deus, que top! Então você tem a sensibilidade de sentir mais. Então você pode deixar desligado também, ó. Tá cheiro bom. Galera, alguma dúvida por aqui? Espero que vocês não tenham. Mas se tiver, pode mandar um direct para mim, tá? Se eu passei alguma coisa que tá errado ou que tá faltando informação aí, vocês podem me mandar que a gente tira também a informação correta, tá? Detalhe, desci para baixo, também tem alguns atalhos, modo de econômico, normal, esporte, luz, volume, modo heavy. Aqui você pode desligar o carro. Eu retorno, piso no freio, ligo o carro, retorno aqui. Aqui eu posso deixar a tela do display dessa forma, no qual eu alterei lá que vocês viram, tá? Volto aqui na telinha, dou um toque, volto aqui, aí você tem também para deslizar a tela para o lado, freio de mão, auto hold, para desligar a tela, né? Deixar a tela totalmente preta. Auto hold, que é o sistema de frenagem, o deslizamento da tela para o lado, bancos, né? Que é as posições que foi salva, você consegue salvar as posições, ajuste retrovisor, ESC off, controle de estabilidade de tração e descida de colina, que seria para você descer uma serra, você pode acionar, porque quando você for descer a serra, você quase não vai pisar no freio. E aqui o radar display. Lembrando que você tem mais algumas configurações que você pode alterar e colocar aqui também, tá? Ó, você pode tirar, por exemplo, pode colocar a equalização do som, colocar aqui, você pode colocar esse aqui, você pode colocar o ajuste, o rebatimento do retrovisor aqui, você pode alterar aqui conforme a sua necessidade do carro. Certo, galera? Então aqui é isso. O que eu passei, eu acho que foi bem complexo, né? Eu acho que deu bom, eu acho que deu para ter uma noção aí do que eu passei. Espero que tenha trazido muita informação aí, né? E que isso seja bom, tá? Espero que vocês curtem e, né, comentem aí pra gente ter mais uma dinâmica melhor, para ver se todo mundo ficou aí satisfeito dessa minha base entrega técnica. É isso aí, modelos de Econautas de plantão, finalizamos a nossa base da entrega técnica. Então lembrando que esse daqui foi a versão topo de linha, a versão Prestige, tá? Então não deixe de seguir, curte, comenta, compartilhe e clique no sininho de notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!